E chegamos assim no fim do discurso missionário do Evangelho de Mateus. E a palavra de Deus nos coloca algumas questões que nos levam a assumir a nossa identidade de discípulos missionários. Trata-se de um momento de reflexão. Eu sou realmente um discípulo e missionário de Cristo? Mas lemos o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui nós podemos refletir sobre 3 questões. A primeira: eu quero agradar a Deus ou agradar o mundo? De fato, nenhum profeta pode ser agradável ao mundo, pois ele vai na contramão da carne. Sabemos que o espírito do mundo sempre nos leva a buscar o prazer. Mas, como dizia Madre Teresa de Calcutá, a sinalética do mundo nos indica o caminho do prazer que nunca consegue proporcionar a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. De fato, o mundo nos ensina a buscar a nossa própria vida e o Senhor nos ensina a perder a vida para encontrá-la. E sabemos que quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. Aquilo que para o mundo é desprezível é precioso para Deus. Aquilo que é desprezível para Deus é precioso para o mundo. Quantas pessoas que por causa das coisas materiais perdem a vida eterna. Madre Teresa, de fato, como todos os santos, quis agradar a Deus. E assim nós somos chamados a agradar a Deus e não agradar o mundo. É interessante que, porém, no final, o mundo percebe que aqueles que agradam a Deus acabam sendo agradáveis ao próprio mundo. Como dizia de Madre Teresa um jornalista ateu italiano, quando ela veio falecer, disse: ela não quis agradar o mundo, quis agradar a Deus e por isso acabou ganhando a simpatia do mundo inteiro. O mundo sabe, o mundo reconhece, o mundo precisa de profetas que possam indicar o alto, que possam levar para o céu as almas e que possam levar os homens a ir acima daquilo que passa para mostrar aquele que é o verdadeiro sentido da vida humana. E assim, se nós vivemos Cristo, como diz Jesus, não seremos acima do Mestre. Se perseguiram a Ele, perseguirão também a nós. A perseguição, no fundo, é o sinal de que verdadeiramente eu sou discípulo de Jesus Cristo e que verdadeiramente, como todos os profetas que passaram neste mundo, não posso fugir da perseguição, da incompreensão. Profecia é algo novo, é algo que desestabiliza as pessoas e os critérios da humanidade, os critérios sociais. Nós temos que ter a coragem de escandalizar o mundo para realmente glorificar a Deus. A segunda questão: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Eu tenho medo de quem mata o corpo ou medo de quem mata a alma? Existem 2 medos, como Jesus nos ensina neste Evangelho. O medo é maligno, o medo que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos filhos.
De fato, vivemos numa sociedade da imagem, escravo do julgamento dos outros. Uma sociedade, como dizia Papa Bento, do pensamento único. Um pensamento que é anti-evangélico e anticristão. E quando você se posiciona contra este pensamento único, você sofre uma excomunhão social, uma verdadeira perseguição psicológica, social e espiritual. E experimentamos assim uma solidão infernal, pois o medo das críticas, o medo das perseguições, a preocupação de entrar nesta sociedade massificante e de não expressar o nosso pensamento nos torna realmente escravos da moda, escravos do sucesso, e por isso nos arrasta numa solidão existencial que leva à morte da minha personalidade, da minha identidade. É uma solidão mortal. Nunca se viu de fato uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória deste mundo. Uma busca que me leva a uma corrida desesperada pelo dinheiro e pelo sucesso, que nunca poderá saciar o coração do homem. Agora existe, como diz Jesus aqui no Evangelho, um medo sadio, um medo que me leva a evitar perigo, a evitar a morte, mas sobretudo um medo que me leva a fugir da perca da alma, da morte eterna, e que me leva a lutar uma batalha sem fim, uma batalha violenta, pois aquele que é inimigo da vida, homicida desde o princípio, aquele que veio para roubar, destruir e matar, quer tomar posse da minha alma e destruir a minha vida eterna. Desta segunda morte, como dizia São Francisco, a segunda morte corporal desta, temos que ter medo. É triste aquilo que acontece na nossa sociedade, nesta epidemia de suicídio de jovens que não encontraram o sentido da vida, mesmo porque colocaram o sentido da própria vida naquilo que passa, na opinião dos outros e no sucesso pessoal. É triste aquilo que aconteceu na vida de vários influencers, como da Zaria Schaffer, que com 18 anos tinha 1.400.000 seguidores nos Estados Unidos. E nem o pai percebeu que a filha estava numa profunda depressão e, num só momento, tirou a própria vida. Uma solidão infernal. Ela que, através dos meios de comunicação, se tornou tão próxima de tantas pessoas distantes e tão distante das pessoas mais próximas, ao ponto que nem o próprio pai e a própria mãe perceberam o desespero existencial na qual esta jovem tinha caído. O Aline Araújo, do Brasil, uma blogueira famosa, que após ser abandonada pelo noivo, para não deixar a festa, quis casar consigo mesma. Um grito inescutado de uma solidão infernal. Um gemido que ninguém soube ouvir. O dia depois suicidou-se jogando-se do andar do prédio no qual morava. Impressionante como este mundo valoriza aquilo que é nada. E aquilo que vale, aquilo que é eterno, não tem valor. Só procuramos aquilo que passa e que deixa a nossa alma cada vez mais árida, mais afundada nesta solidão infernal. Esquecemos, como escutava nesses dias, num vídeo muito bem feito, que o dinheiro é papel, que o carro é lata, que a casa é pedra, e que a partir deste mundo tudo deixaremos por aqui. Enquanto aquilo que vale, nossas almas, vão se apagando, e a parte mais preciosa que possuímos, logo, é sacrificada pela glória deste mundo que passa. E aqui a terceira pergunta: eu prefiro o paraíso? Impressionante, porque nunca como hoje nós vemos pessoas que vivem como se nunca devessem morrer e depois morrem como se nunca tivessem vivido. E de fato na vida temos uma única certeza, aquela que iremos morrer. Impressionante que em Fátima Nossa Senhora quis mostrar aos 3 videntes, 3 crianças, os pastorinhos, o inferno, o paraíso e o purgatório. E aí me pergunto,
onde eu coloco o meu tesouro. Precisamos realmente fixar a nossa atenção, pois infelizmente muitos entenderão o valor da própria alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pelo preço do seu sangue. Impressionante que em Fátima os pastorinhos disseram que teriam morrido de terror se não tivessem sabido antes que eles teriam sido salvos quando Nossa Senhora permitiu que tivessem a visão do inferno eterno. Irmãos, onde está o nosso tesouro? Onde está o meu coração? Naquilo que passa ou no paraíso? Eu prefiro o paraíso. É belíssimo no filme deste simpaticíssimo santo, San Filippo Neri, quando perante a proposta do Papa di elevar San Filippo ao titolo cardinalizio pelo medo di perdere a alma por causa da verdade daquela dignidade, ele disse: eu prefiro o paraíso. E você, prefere o paraíso? Perante as honras deste mundo, perante as tentações da carne, perante aquilo que o mundo pode te oferecer como poder, como sucesso, como dinheiro, preferi servir o Cristo, testemunhar o Cristo, ou preferi servir o mundo e, pelo medo do testemunho de Cristo, calar a boca e não ser discípulo e missionário neste mundo desesperado por falta de conhecimento de Deus e do seu amor? É claro, se eu conheço Cristo, eu reconheço Cristo. Se experimentei a beleza de uma vida em Cristo, não posso não testemunhar o Cristo Jesus que me salvou, que me resgatou da morte. De fato, só cala aquele que não conhece. O amor nos leva a partilhar, a repartir os bens que temos, o tesouro mais precioso da nossa vida, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso diz Jesus: quem não me reconhecerá perante os homens, também eu não reconhecerei ele perante o Pai que está no céu. Porque quem não reconhece o Cristo, também não se reconhece filho do Pai. Ele mesmo julga a si mesmo e se exclui da graça, por não ter experimentado, saboreado a alegria de ser filho do Pai, aquele Pai que cuida dos pássaros do céu muito mais de nós, seus filhos, com a sua providência admirável, com o poder da sua glória, que nos resgatou no sangue do seu Filho, para que saibamos quanto preciosa é a nossa vida, quanto preciosos somos para o Senhor. E se seu filho ou seu irmão, se descobrir um tesouro, não consigo não repartir com os meus irmãos, para que saibam que tem um Pai que me ama e que se importa comigo em tudo, até no número dos cabelos da minha cabeça. É por isso que o Evangelho diz que aquele que experimenta no segredo o amor do Pai, na intimidade este amor, não consegue não revelá-lo, não anunciá-lo para o mundo inteiro. E termino por isso contando a experiência de uma nossa irmã que depois de 8 anos na Cracolândia, 12 anos no crack, no vício da droga, fez experiência deste amor imenso de um Deus que não se esqueceu dela, que não desistiu dela, que resgatou ela de toda esta vida de pecado e de autodestruição. Recuperada, restaurada, acolhida por uma família cristã numa cidadezinha do Brasil, abrigada com tanto carinho através da caridade de uma comunidade cristã, conseguindo sua casa, sua morada, sua dignidade, encontrando em Maria aquela mãe que nunca tinha conhecido, sentiu o desejo de poder voltar na Cracolândia para resgatar os irmãos que ainda vivem naquele inferno. E a primeira pessoa que encontrou foi um irmão que muitas vezes ameaçou ela de morte enquanto vivia nas ruas da Cracolândia. O irmão ficou sem jeito, com vergonha, olhou para ela e abaixou a cabeça, e ela logo correu ao seu encontro. O irmão olhou para ela, surpreendido pela sua transformação e humilhado pela sua situação. Esperava de receber dela um abraço de perdão e o testemunho da misericórdia que ela tinha já encontrado em Cristo. Este irmão, no mesmo dia, decidiu de sair da rua e hoje se recupera numa das nossas casas, pois o amor
é contagioso e a misericórdia é capaz de transformar os pecadores em santos e testemunha da misericórdia. Não podemos calar o amor que experimentamos. Não podemos silenciar o nome de Cristo Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um domingo repleto de graça e de paz. Um bom domingo para todos.